Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso ao vivo de hoje. Hoje, dia 5 de setembro de 2023. Bom, conforme prometido, estou aqui mais um dia trazendo para vocês atualizações, mensagens, enfim, notícias e artigos de jornais, tudo que está sendo publicado agora nos últimos dias aí. E no dia de hoje, quais serão os destaques? Bom, os destaques de hoje eu já vou contar para vocês, mas antes vocês entrem aqui e comecem aí a mandar o aviãozinho para chamar o maior número de pessoas possível, para a gente ter essa nossa audiência toda informada sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, tá certo? Bom dia para vocês, bom dia Lilian, bom dia Thalita Bellinati, minha amiga querida, beijo para você, saudades. Vereador Santão, muito obrigada pela audiência. Ana Beatriz Escobar, Manuel Pereira, e aqui está entrando bastante gente. Marco, bom dia. Patrícia, bom dia para você também, Patrícia. Eduardo Silva, bom dia. E todo mundo que está entrando aqui, um ótimo dia para vocês, e espero que todos estejam aí com muita saúde, que é o que importa, né não? Embora a gente esteja assistindo aí mais uma, enfim, se você, tem certos assuntos que eu não posso falar aqui, né, porque senão cai tudo, mas vocês entrem lá no meu Twitter e no meu Telegram, que vocês vão ver as próximas informações, né, que estão acontecendo ao redor do mundo em relação a pandemias. Então, esse é um assunto que não posso falar aqui, mas vocês procurem ali no Twitter e no Telegram, que eu não deixo de comunicar a vocês tudo o que realmente está acontecendo. Certo? Bom, de onde vocês falam? Eu estou vendo muita gente aqui do Brasil, tem gente também fora do Brasil, de Portugal, Itália, Espanha, enfim, Reino Unido. Sejam muito bem-vindos e vamos que vamos, gente. Bom, a pauta 1 de hoje é o seguinte: compras internacionais acima de $50. Aqui eu trago uma imagem para vocês. Vamos ver, está aqui. Internacionais acima de $50 terão impostos de até 92%. Bom, o site AliExpress, né, fez um comunicado oficial sobre iniciar sua participação no programa Remessa Conforme, que é o famoso PRC. A certificação no programa Remessa Conforme da Receita Federal permite à empresa de comércio eletrônico obter benefícios tributários e aduaneiros para as mercadorias que comercializa e que são enviadas para o Brasil por meio de remessas internacionais, amparadas pelo regime de tributação simplificada. A adesão do PRC, né, que é o Programa de Remessa Conforme, é voluntária. Bom, este programa foi criado para regular as compras em sites internacionais que entregam no Brasil, afetando principalmente nesse momento os produtos da China, né? Então a gente sabe que no Brasil a gente tem um fluxo enorme de pessoas que compram produtos da China, sobretudo no site AliExpress, Shein e tudo mais. E a gente já teve esse ensaio há alguns meses, né, atrás, quando essa nossa projeção já vinha sido dita, e a primeira-dama foi lá, escreveu um Twitter dizendo que isso era uma mentira, né? Isso não podia, era uma fake news, que o imposto tributado seria somente para as empresas e não chegaria ao consumidor. Para você ver como essas pessoas entendem de economia, né? Porque qualquer coisa que é tributado a empresa, obviamente, será repassado ao consumidor. O valor final desse produto ele vai aumentar, queira ou não, porque quem vai pagar por isso? Né? Obrigada, Thalita Bellinati, pelo selo, muito obrigada. Então, esse programa, né, com a adesão das empresas do programa, informarão o valor do imposto na hora da compra, em vez de haver taxação no momento em que o produto chega na alfândega. Então, isso é uma questão de transparência. Vamos ver quanto que custou o produto e quanto que vai chegar, né, o momento que o produto chega na alfândega.
Então, assim, ó, a compras abaixo de 50 dólares terão ICMS de 17% e isenção de imposto federal. Agora, as compras acima de 50 dólares terão ICMS de 17%, sempre, mais um imposto federal de 60%. Então, a própria AliExpress informou, através de uma nota, que compras acima de R$250, que praticamente é os 50 dólares de hoje, terão uma tributação, aí, um aumento de 92%. Então, veja bem, quando a Janja fez um post dizendo que era fake news, né, porque só a empresa seria tributada e os consumidores não, ela engana, mais uma vez, a população, né? A população que não vai buscar informações e que não entendem de economia, elas caem no conto do vigário. Só que daí chega a conta. Aí chega o momento que você tem que fazer as contas com a realidade, né? E aí que mora o perigo. Então, a gente está vendo aí várias narrativas serem desbancadas através dos fatos. E a gente vai falar muito hoje, eu vou trazer muito hoje para vocês, em relação também a essas narrativas, a essas construções, né, a essa perseguição também em relação às fake news, enfim, tudo que essas agências de fact-checkers também, que são treinadas para acobertar as mentiras de governos, de organizações, de instituições que deveriam ser renomadas, que deveriam ser instituições completamente respeitadas e tratadas com verdade, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, a gente vai ver hoje, durante o programa, que tem essas pessoas que estão, enfim, esses grupos de fact-checkers que estão sendo treinados e recrutados para fazer esse trabalho sujo, certo? Esse trabalho sujo. Então, veja bem, então, mais uma narrativa aí caída por terra, que as compras internacionais acima de 50 dólares terão impostos de até 92%. Realmente, o governo, o pai dos pobres, está muito preocupado com os pobres, e a mãe dos ignorantes, que é a Janja, continua disseminando fake news por aí, enganando e ludibriando a população e a massa, que vai ter que pagar um preço caro por isso. Isso é só o começo. Em relação também à reforma tributária, esse é outro conto. Essa reforma tributária já aconteceu em 2003, que eles já ensaiaram essa reforma tributária, através com Paulo Rossi, sempre no governo Lula. E eles ali diziam, não, nós não vamos aumentar imposto, ICMS, enfim. Eles não aumentam um determinado tipo de imposto, aumenta pouquíssimo, mas depois eles vão buscar um outro imposto para triplicar ele. Então está sempre ali jogado, né, no meio certas artimanhas, certas táticas para esconder os golpes que eles dão. Então, essa questão da economia brasileira hoje, de estar recolhendo esses frutos positivos durante esse ano, isso nada mais é que uma plantação que foi feita no governo anterior. Porque a economia, tudo que você aplica hoje, né, na economia, você vai ver o resultado daqui a um ano. Então, esse ano que nós estamos vendo o resultado da economia, que está salvando ainda o Brasil, é resultado de uma plantação que foi feita no governo anterior, que isso é um fato, né? Agora, o que esse atual governo está plantando agora e tirando toda o que foi criado lá atrás, né, com o governo do Bolsonaro, a gente vai ver esse resultado a partir do ano que vem. Então, por isso a importância de se esperar, porque a economia você não vê no momento, na hora, os resultados. Os resultados chegam depois. E é esse o medo aqui, né? Esse é o problema aqui, porque o que nós vamos recolher o ano que vem é o que está sendo plantado no governo desse ano. Então, o que está sendo plantado no governo desse ano? Algumas remoções, o aumento exponencial de tributos, né, que podem dizer que não, mas isso está sendo aumentado a cada dia, o aumento de impostos impressionante, e todos os governos de esquerda mundial têm isso nas suas agendas. Eles têm como obrigação aumentar os impostos, tá? Em todos os sentidos, em todos os governos do mundo, eles têm isso. Bom, é só observar, enfim, os países
ao que a gente vê nos Estados Unidos, né? Os governos democratas, a gente observa também nos determinados estados dos Estados Unidos, como a Califórnia, um aumento absurdo de impostos. A gente vê São Francisco, então a gente vê Nova York. São impostos que aumentaram muito. Tanto é que durante a pandemia muita gente deixou esses países e foram buscar estados que eram mais liberais, como foi o caso da Flórida. Então a Flórida ela tem ainda essa nova, esse modo, um imposto mais baixo, né, mais acessível, mais justo para as pessoas. E as pessoas fugiram desses lugares. Então, a gente vê o resultado hoje na economia, o que está funcionando e o que não está. Enfim, quando a gente começa a ter uma quantidade enorme de estados governados pela esquerda que tem pretensões aí de aumentar cada vez mais impostos e tributos, obviamente o resultado vai ser catastrófico. A economia cria um caos, né, e a gente observa que as pessoas não conseguem mais fechar as contas no final do mês. Agora, uma pergunta que a gente tem que falar e fazer muito diariamente às pessoas é o seguinte: você está indo para o supermercado, como você está conseguindo fazer a sua compra do supermercado? Você está vendo que os produtos estão subindo? Você está vendo como que você administra a sua vida econômica hoje em dia? Porque a resposta está ali, né? A resposta está ali naquele dinheiro que você recebe, se você consegue fazer o que você fazia o ano passado do mesmo jeito nesse ano, né, ou nos anos precedentes. Então, é essa a resposta que a gente tem que ter em relação a todas essas narrativas, porque a narrativa é ótima, né, mas será realmente que a população está vendo esse reflexo, né, na vida real, né, esse impacto na vida real? Porque está todo mundo falando, ó, os preços estão subindo absurdamente, está difícil, está muito caro. Enfim, a gente tem a guerra que colabora muito para isso. A gente tem vários outros elementos que também colaboram muito para esse aumento de preços. Isso já em um modo no macro, no global. Agora imagine se você tem um governo de esquerda que tem já na sua agenda e no seu DNA esse aumento de tributos, esse aumento de impostos, gastar mais daquilo que você arrecada. O Estado gasta muito mais daquilo que arrecada. Então, veja bem, não é preciso ser muito inteligente para você fazer a conta, né? Para você perceber que essa é uma questão bombástica, né? Uma combinação letal aí para a economia. Isso a gente vai ver agora o ano que vem. O ano que vem a gente vê qual vai ser, nos próximos meses, no final do ano, enfim, mas o ano que vem mesmo a gente vai ter uma noção assim, perfeita do que vai estar acontecendo e como a economia vai estar sendo respondida através desse governo que começou agora. Bom, segunda pauta do dia. STF valida a lei que permite desapropriação de terras produtivas que não cumprem função social. Aqui tem um perigo, hein, gente? Que não cumprem função social. Então, eu vou ler para vocês o que é a matéria. O Supremo Tribunal Federal validou por unanimidade. Isso quer dizer que eles não passaram pelo Congresso, ou seja, o Parlamento não tem o menor peso em cima dessas decisões. Quem decide são eles, por unanimidade. Dispositivos da lei da reforma agrária que permitem a desapropriação de terras que, mesmo produtivas, não estejam cumprindo sua função social. Bom, e quem define o que é função social ou não, né, em terras produtivas? Isso daqui é Agenda 2030, viu, minha gente? Isso é Agenda 2030. Isso eles estão implantando e buscando de implantar em todo mundo. Para a Confederação Nacional da Agricultura, é impossível exigir os dois requisitos, seja para a conceituação da propriedade produtiva e seja para a caracterização do fundo social, da função social. Então, permitir a desapropriação de imóvel produtivo que não cumpra a função social é dar-lhe tratamento idêntico ao dispensado às propriedades improdutivas, né? Comentou a Confederação Nacional da Agricultura. Muito bem comentado. Agora, qual é a função social estabelecida
pelo STF. E aqui entra. Eles estabelecem, né, que a função social é o aproveitamento racional e adequado. Eles não estipulam, não definem exatamente os termos que eles usam. Eles colocam ali aproveitamento racional e adequado. Sim, o que significa um aproveitamento racional e adequado? Aí a utilização adequada dos recursos naturais. Mais uma vez, qual é a utilização adequada dos recursos naturais? Quem estipula? Quem define? Cumprimento da legislação trabalhista, né? Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores. Bom, essas daqui são as funções sociais estabelecidas pelo STF, que elas estão muito bem. Você vê que são temas que você poderia ampliar ela de várias formas. Você poderia estabelecer de forma mais precisa essas funções sociais. Só que eles não estabelecem por quê? Porque aqui cabe a interpretação de cada um, de cada juiz. E aqui mora o perigo. Quem será beneficiado com esta lei? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Quem será beneficiado com essa lei? E aqui vem a resposta. Segundo vocês, quem é? O MST. Né? O MST vai ser beneficiado com essa lei, obviamente. E aqui eu trago para vocês informações que já aconteceram e fatos que já aconteceram anteriormente. Quais são? Em setembro de 2022, foi firmado um acordo entre o Consórcio do Nordeste, prestem atenção nessa informação, entre o Consórcio do Nordeste, que representa os 9 estados da região, a Plataforma de Inovação Internacional da Universidade Agrícola da China e a Associação de Fabricantes de Máquinas Agrícolas Chinesas. Essa parceria ela foi reforçada em solo chinês, né, pelo João Pedro Stedley, que é o líder do MST, e a governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, do PT, quando visitaram a China, junto com o Lula na comitiva em abril agora de 2023. Então, quando o Lula vai à China para fazer esses acordos, e ele leva a Stedley, ele leva o pessoal do MST, obviamente já tinha um acordo acontecendo de forma precedente, que era esse acordo que eles já tinham fechado no ano de 2022 com o Consórcio Nordeste. Justo Consórcio Nordeste. Que também enfim, a gente tem várias dúvidas em relação ao Consórcio Nordeste e como eles atuam. Agora, as invasões de terra produtiva continuam. Né? Eles continuam fazendo essas invasões de terras produtivas, sem ser punidos. Um exemplo que eu dou para vocês atual dessa invasões de terras, ela acontece e continua acontecendo, por exemplo, no sul da Bahia, né, que é onde tem o próprio Consórcio Nordeste. Então, no sul da Bahia, mesmo após a ordem de desocupação, eles mantiveram as invasões no início deste ano, em 2023, porque apenas sai o governo anterior, né, as invasões de terras continuam e crescem cada vez mais e aceleram, tem uma escalada muito maior durante esse ano, um aumento muito maior. Tanto é que a própria CPI do MST foi abolida pelo Barroso, onde muitas evidências e fatos estavam sendo trazidos à tona, importantes, extremamente relevantes para o país. Isso foi cortado. Agora eles validam a lei que permite desapropriação de terras produtivas que não cumprem função social. Obviamente as pessoas do campo, os agricultores estão realmente muito preocupados, porque quem vai defender a terra deles? E se alguém chegar para eles e falar, não, vocês não estão cumprindo a função social? E qual é a função social? Não, porque você, enfim, está, aplicando agrotóxico que não pode, tá ali, enfim, não está fazendo um aproveitamento racional adequado, você não está investindo na sua propriedade.
Aí a China entra, né, porque eles estão fazendo um acordo com a China de maquinários, que a China vai trazer o maquinário para o Brasil. E eles vão levar o quê? O conhecimento e tudo que nós temos dentro do Brasil para a China. Né? Então, tudo que a gente tem de mão de obra, de como fazer as tecnologias, que o Brasil é um país de ponta na agricultura. O Brasil com agro é fortíssimo. Então, são as coisas graves que estão acontecendo no Brasil que realmente nos preocupam. Né? Então, aqui, as invasões, voltando ao assunto das invasões de terras produtivas. Né? As 3 fazendas no início desse ano foram invadidas por 1.500 integrantes do MST. Ou seja, 1.500 integrantes do MST que invadem propriedades produtivas, propriedades privadas. E essa empresa aqui, as terras que foram invadidas, foi da empresa Suzano, de papel e celulose, na Bahia. Uma empresa que gera na região 7.000 empregos diretos, mais de 20.000 postos de trabalhos indiretos e beneficia cerca de 37.000 pessoas pelo efeito renda. Aí eu pergunto para vocês, o MST, esses trabalhadores do MST, eles têm carteira assinada? Eles estão tudo legalizado, né? Então, assim, são perguntas que têm que ser feitas, né? Os invasores do MST possuem, né, essa carteira assinada, visto que segundo o MST, 60% dos trabalhadores rurais não têm carteira assinada e trabalham de forma ilegal. Informações aí, perguntas extremamente relevantes para se fazer nesse momento, né, para trazer isso à tona. Aqui a China não vai levar nada, ela vai comprar as propriedades dos agricultores que, frustrados e desanimados, vão vender suas terras aos chineses. Isso já está acontecendo. Sim, isso já está acontecendo. Mas a gente está vendo também acontecer em países como o Canadá, por exemplo, que agricultores e produtores se produzem leite, por exemplo, a mais daquilo que o Estado permite, eles têm que jogar fora o leite. Eles não podem nem doar esse leite, eles não podem nem vender por um preço mais baixo. Ou a gente está falando aqui, gente, de uma agenda de fome. Tá? A Agenda 2030, o que ela traz? Para acabar com a fome do mundo. Então, eles usam esse slogan para acabar com a fome do mundo, para fazer um país, um planeta mais sustentável, tudo, economia sustentável, tudo sustentável. Mas isso nada mais é que uma forma para você mudar o ciclo do dinheiro. É uma reestruturação global. Isso tudo foca no dinheiro, foca na economia. Então eles têm que destruir esses pequenos agricultores e até médios agricultores para deixar espaço para essas grandes corporações e esses países virem e tomar conta aí da agricultura e do agro, né, de quem produz, de quem está produzindo, deixando todo mundo na mão dessas pessoas, né? Agora, se realmente eles quisessem acabar com a fome do mundo, tem como acabar. O Papa Francisco, ele recebeu a família Rockefeller, isso já no ano de 2020, no Vaticano. E eles vieram de novo com esse marketing que é o capitalismo sustentável. Eles criaram esse termo, capitalismo sustentável. E o que eles fazem? Para acabar com a fome e desigualdade do mundo. E aqui eu abro um parênteses. Se a família Rockefeller e Rothschild quisessem realmente acabar com a fome do mundo, e o Vaticano também, bastassem eles doarem 10% da fortuna que eles têm. Só com isso, e eles continuariam ricos, hein? Riquíssimos, milionários. Só com isso eles acabavam com a fome do mundo. Vai ver se eles têm interesse. Claro que não. Se eles não têm fome, se eles não têm problema para resolver, eles estão fora do poder, eles não têm mais poder, né? E aqui eu já vou para a pauta número 3, que é o seguinte: a ONU, ela lança o exército cibernético para promover de forma agressiva a Agenda 2030 e, ao mesmo tempo, suprimir tudo o que rotulam de desinformação. Por que eles precisam? Eles precisam desse exército cibernético para promover de forma agressiva a Agenda 2030. Isso tudo está conectado, eu já estou falando para vocês há faz tempo isso.
Então, o que a ONU está fazendo agora? A Divisão de Manutenção da Paz das Nações Unidas lançou um programa para recrutar, olha só a palavra que eles usam, recrutar um exército digital de jovens, cuja função será detectar informações falsas online e substituí-las, olha só essa palavra, e substituí-las por fatos reais. Por fatos reais que a ONU decide que são fatos reais ou não, ou que é desinformação ou não. E eles estão sendo recrutados para isso. Então, o programa é conhecido como Kinshasa, que foi concebido para atrair jovens ativistas. Prestem atenção que aqui chega o ponto principal. Esses jovens ativistas que já passaram por uma lavagem cerebral e são treinados a aprender como censurar conteúdos e apresentar as notícias reais, como a ONU quer que sejam apresentadas. Então, aqui os formadores do segmento de marketing da digital do programa da ONU têm como objetivo ensinar as crianças a criar vídeos de propaganda. Aqui a gente está falando de crianças, a gente não está falando de jornalistas, de pessoas que trabalham em comunicação, que são profissionais de comunicação, não. Não, eles usam crianças e adolescentes, tá, para criar vídeos de propaganda promovendo os seus esforços de verificação de fatos. Então, quando você pensa o seguinte, não, eu fui, teve alguém que veio e me botou que eu era fake news, né? Porque aqui é assim, na minha página aqui é assim, né? Se você quiser me seguir aqui no Instagram, você tem que assinar um consenso com o Instagram para ter certeza que você saiba que eu sou uma disseminadora de fake news. E aí você vai buscar essas informações e você fala muito bem, e quem que está falando isso, né? Quem que está rotulando as pessoas como fake news? Aí você vai perceber que são crianças e adolescentes, sabe lá onde estão, fazendo esse tipo de trabalho sujo, né? Agora vocês vão entender esse projeto da ONU, e a gente está falando da ONU aqui, hein? Da ONU. Que MONUSCO é o nome do trabalho de verificação de fatos, ou seja, chama MONUSCO, tá? Que está sendo realizado pela missão da ONU. E vocês sabem aonde isso está sendo realizado? Esse projeto MONUSCO com a ONU? Vocês vão ficar de queixo caído. Esse projeto está sendo realizado na República Democrática do Congo. República Democrática do Congo. Sim. Eles estão usando as crianças, que certamente nem alfabetizadas são, oferecem a elas, eles dão a elas smartphones, com software de edição, e as ensinam a censurar tudo que a ONU não quer que seja publicado. Aí você vai falar, não é verdade isso. E a gente vai ver que é verdade. Mas tudo isso por um bem, né? Porque eles falam que é tudo para o bem da sociedade, que eles realmente têm que combater as fake news, eles realmente têm que dar um basta na desinformação que causa um problema enorme para a nossa sociedade. Bom, quando você equipa esses jovens e crianças, adolescentes aí com smartphones, edição de vídeo, gravação de vídeo, fotojornalismo, né? Eles treinam as crianças para isso, recrutam as crianças e adolescentes para isso, para fazer fotojornalismo. A ONU, através do MONUSCO, sim, quem escreveu MONUSCO ali em cima estava certo, acredita que fará grandes progressos no sentido de limpar a internet de toda a informação que a ONU e seus apoiadores consideram falsas. E olha só, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O Brasil não está sendo diferente não, viu? No Brasil não está sendo diferente porque é o seguinte, as apostilas do COC, do 4º ano, tá? Eu tenho fotos aqui, estão sendo usadas para ensinar as crianças a combaterem as fake news. Então, essas apostilas do COC, aí no Brasil, eles ensinam as crianças a buscar informações verdadeiras, sabe aonde? No Google. No Google.
E elas têm que verificar, eles ensinam as crianças o seguinte: vocês têm que verificar se essas informações foram reproduzidas no Google pela grande mídia, se isso foi dito pela grande mídia. Se isso não foi dito pela grande mídia, isso é uma fake news, isso é uma desinformação. Portanto, isso precisa ser denunciado aí no Brasil. Crianças, apostila do Koch, tá? Então, o que eles fazem? Eles usam, aí com a apostila do Koch, as crianças usam o UOL, o site UOL como referência. Se o UOL está dizendo que é fake news, então é fake news. Então, eles já estão criando crianças, né, adestrando crianças com as apostilas do Koch sobre o que é fake news e como é disseminar fake news, o quanto é mal disseminar fake news, como você pode combater as fake news e onde buscar as informações reais, ou seja, através da grande mídia, através do Google, através da UOL. Sem contar a OMS, né? A OMS também tem o seu Ministério da Verdade. Através do novo tratado de pandemia, a OMS também tem o seu Ministério da Verdade. Vocês vão ver agora o que vai acontecer a partir desse segundo semestre em relação a novas pandemias. Eles também já têm o Ministério da Verdade. Então, os Ministérios da Verdade estão sendo instalados em todas as instituições, desde o governo até a ONU, até a OMS, a todas essas instituições e organizações. Agora, seria muito mais fácil eles falarem a verdade, né, do que criar ferramentas para ficar alimentando aí esses fact-checkers. Mas vocês sabem, aí eu venho com outra notícia para vocês. Adivinhem quem que financia os verificadores de fatos? Quem vocês acham que financiam esses verificadores de fatos? Sabe quem? Bill Gates. O serviço de verificação de fatos que todos usam, eles utilizam o PolitiFact, tá? O PolitiFact e o Pointer nos Estados Unidos. E todos são financiados por Bill Gates, como denunciou o próprio Robert Kennedy Jr., né, o candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrático. Ele vem denunciando isso há muito tempo, ele vem falando, ele vem trazendo fatos, evidências, documentos. E ninguém está dando voz a Robert Kennedy Jr., mas está tudo alinhado, todo atrelado. Então, os governos, com Bill Gates, com a ONU, com a OMS, é tudo o mesmo giro, todos eles. Basicamente, é um círculo vicioso, né, onde eles estão conseguindo o controle total da população. Então, quando a gente quer saber alguma coisa, a gente tem que buscar o fio, né? A gente tem que ir construindo a história, buscando as informações, indo através delas e chegar nos patrões, e chegar realmente em quem está promovendo tudo isso. Quem se beneficia com tudo isso? Quem está dando as regras para a sociedade? Quem está impondo os ministérios da verdade? Quem controla os ministérios da verdade? Quem controla a narrativa? Quem controla a narrativa é aquele que tem o poder global. Você tem a narrativa, você não precisa ter a verdade. O importante é que você tenha a narrativa disseminada muitas vezes, repetidamente, para que se torne uma verdade. Não interessa se é verdade ou não. O que interessa é que a narrativa tem que estar ali, né, sendo disseminada o tempo todo. E é isso que a gente está vivendo. Essa é a crise que nós estamos vivendo hoje em dia. Bom, e eu vou para a pauta 4, que eu vou fazer bem rapidinho hoje aqui para a gente, enfim, não se perder muito, não ficar tomando muito tempo de vocês, que o dia está começando aí, você que está indo para o trabalho, para você que está aí tomando seu café ainda, ou que está indo para a escola, que está, enfim, passando roupa, assistindo TV, enfim, assistindo nós aqui, né? Então, não vou tomar muito tempo para trazer de forma mais compacta todas as informações. A minha pauta 4 é o seguinte, a informação que eu trago para vocês, que também tem a ver sobre a questão da ONU. Então, para vocês verem que está tudo conectado, nesse exato momento também, contemporaneamente, tem o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos, que usará a inteligência artificial para detectar ameaças
de desinformação nas redes sociais. Tem a ONU e agora o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos. A gente teve também o caso aqui da União Europeia, que aprovou a lei da censura. A partir de 2024 começa a entrar em vigor essa lei. Todo mundo vai ficar de mãos atadas, né? No sentido revistas editoriais, jornalismo independente mesmo, vai perder completamente. Se já não perdeu até agora toda a reputação e credibilidade, eles vão fazer perder agora, a partir de 2024, queira ou não queira. E é por isso que a gente vem sendo atacado o tempo todo. Que a narrativa tem que ser mantida, custe o que custar. Né? Agora, o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos fez parceria com a CRET de inteligência artificial. Essa empresa de inteligência artificial é uma empresa que está sediada em Nova York, para usar o software de inteligência artificial para detectar ameaças de desinformação em tempo real nas redes sociais. Ou seja, a qualquer momento, se eu estou falando aqui uma coisa para vocês que não quer que fale, não, isso daqui é fake news, eles cortam. Já está acontecendo isso, né? A inteligência artificial pode analisar, segundo eles, dados das redes sociais, identificar narrativas emergentes. Olha só, gente, identificar narrativas emergentes, ou seja, se está se criando uma narrativa, que para eles é narrativa, de algo que pode ser prejudicial ao governo ou às instituições e organizações, eles podem gerar relatórios de inteligência que serão utilizados pelas forças militares para neutralizar rapidamente as ameaças de desinformação. Os Estados Unidos deveriam fazer de tudo, né? Não só os Estados Unidos, mas todos os governos que se dizem democratas, não a democracia relativa, não a democracia do Congo, não a democracia de Butão, não a democracia da China, não a democracia da Coreia do Norte, não a democracia do Brasil, da Venezuela e de Cuba, mas um país republicano, uma verdadeira democracia. Elas deveriam fazer de tudo para fortalecer essa democracia, né? Principalmente os Estados Unidos, que era o berço da liberdade e da democracia, e hoje não é mais, graças ao Partido Democrático, graças aos democráticos que destruíram os Estados Unidos, destruíram completamente os Estados Unidos. Deveria ser criada uma corrente de fatos verdadeiros de acordo com a realidade, né? Porque eles mesmos publicam uma mentira e lançam dúvidas sobre a credibilidade de conteúdos e informações partilhadas, que sejam elas reais, né? Eles fazem isso, eles acabam de corroer os alicerces da própria democracia. É o desejo explícito, né, dessas operações, que é obter os meios de controle total do ser humano. Certo? Então é isso que a gente está assistindo hoje. Esse cerceamento cada vez maior em relação às nossas liberdades de expressão e em relação a tudo que é fake news, tudo que é desinformação. E a gente vê por trás disso instituições, né, que estão sendo criadas, agora toque de caixa, 2020, 2021, essas agências de fact-checkers que são financiadas por Bill Gates nos Estados Unidos, que é o mesmo que cria tudo. Então, aí a gente vê a ONU querendo controlar também a narrativa, buscando crianças e adolescentes no Congo, para treinar e recrutar essas crianças e adolescentes, dando a elas smartphones e programas de edição de vídeo e dando a elas autonomia de fazer fotojornalismo para combater a desinformação. Então eles vêm com um exército digital completamente agressivo e completamente desprovido de qualquer conhecimento. Eles estão ali foram criados realmente para manter a narrativa do patrão. Só isso. Eles não têm nenhum compromisso com a verdade. Absolutamente zero. O que eles têm que combater é a verdade com a mentira. Seria tudo muito fácil se você combatesse a mentira com a verdade, porque está aí. É muito fácil a gente vir e falar, não, vamos desbancar isso, a verdade é essa. Se os governos tivessem usado da transparência, né, da informação,
não tivessem omitido informações importantes à população durante esse período que nós atravessamos nesses últimos 4 anos, que nós verificamos aí que muitas informações foram ocultadas, manipuladas, distorcidas pelos próprios governos, pelas próprias instituições, pelas próprias organizações que deveriam ser supostamente imparciais, apolíticas, e deveriam ter um único objetivo: trabalhar com a verdade, em busca da verdade, informando a população do que realmente está acontecendo. Só que, infelizmente, a gente vê tudo ao contrário. Isso não está acontecendo como deveria ser. Essas mesmas instituições, organizações e governos estão extremamente alinhados em trazer uma narrativa única e punir, criminalizar, né, e fazer de tudo para conter os disseminadores de fake news, segundo eles, que são aqueles que trazem as verdades que não são agradáveis para eles, né? E é isso a gente está vendo muito nos Estados Unidos acontecer, a gente está vendo muito na Europa acontecer, a gente está vendo muito no Brasil acontecer, e isso não é um bom sinal. Mais uma vez, não é um bom sinal, porque quando a gente vê um país como os Estados Unidos se submetendo a esse tipo de conduta e a esse tipo de perseguição e de concentrar forças, né, contra essa desinformação, dessa maneira, calando vozes, jornalistas independentes, enfim, e pessoas que realmente fazem o seu trabalho de forma séria, né, e trazendo fatos relevantes para a sociedade, isso quem perde todo mundo. A gente já falou isso ontem no programa de ontem, né, em relação às perdas que a sociedade está tendo através de determinadas associações aí de governos, esse cerceamento da liberdade, esse cerceamento de pensamento, esse cerceamento de manipular, né, de querer manipular as mentes das pessoas. Então, a gente está vendo que isso está escalando. Está escalando cada vez mais, eles estão transformando isso em lei, está transformando isso em projetos. Antes era diretrizes, né? Diretrizes não são leis. Aí a gente falava, não, mas diretriz não é lei. Aí eles falaram, tudo bem, diretriz não é lei? Pois bem, então nós vamos transformar isso em lei agora. E é o que eles estão fazendo. Só que eles estão transformando isso em lei sem o consenso do povo e de forma extremamente oculta, porque eles não estão comunicando o que eles estão fazendo com o povo e para com o povo. Isso que é grave. Então a gente tem que trazer isso para o debate e falar, olha, os governos estão agindo dessa maneira. Olha só, a ONU está fazendo um recrutamento no Congo, trazendo crianças e adolescentes para que elas sofram uma lavagem cerebral e que elas comecem a fazer projetos contra a desinformação, onde elas terão autonomia para julgar o que é certo e o que é errado de acordo com aquilo que foi dito à ONU e não com aquilo que diz os fatos. A troca de smartphone, é isso que você vai em países pobres, né? Congo, que a gente vê muito bem as mineiras, né? Nos países da África, como funciona o trabalho escravo de crianças, usando dessas crianças. Essas pessoas são os mesmos que dizem que querem lutar pela liberdade dos povos. Como assim? Se vocês são os mesmos que escravizam os seus povos. Governos que contribuem para isso, para manter o poder, para ter dinheiro, para ter autonomia. Eles vendem os seus povos, vendem crianças a preço de nada. A $1 por dia uma criança ganha numa mineira. Para fazer o quê? Para fazer a economia sustentável deles. E qual é a economia sustentável? As baterias, os carros elétricos, o seu telefone, o seu celular, que a gente está falando aqui agora através do celular. Tudo isso, atrás disso, tem uma corrupção enorme. Tem um uso, né, da mão de obra escrava absurdo. Nesses mesmos países que se dizem defensores e que se dizem colonizados por países mais ricos. Só que, pera lá, esses países mais ricos não entraram dentro desses países mais pobres
e disseram, agora vocês vão ser todos escravos. Existia um líder dentro desses países. Esses líderes, eles estão compactuando com isso. Eles compactuam. Então, do que a gente fala? Do que a gente está falando aqui? É isso aí, né, Cristina? A mentira sustentável é grande. É isso que a gente vive, uma mentira sustentável. Uma democracia sustentável, enfim, tudo sustentável. Bom, gente, essas as informações que eu trago para vocês hoje, nessa terça-feira, dia 5 de janeiro, 5 de setembro de 2023. Todos os dias eu estarei aqui trazendo para vocês essas informações, enfim, relevantes, para que vocês saibam tudo o que está acontecendo ao redor do mundo, né? Que é importante a gente ter essa visão de mundo diferente do que a gente tem só no Brasil. E a gente já tem esse problema da desinformação, do cerceamento das informações, de chegar isso a todos vocês. Então é importante que vocês saibam o que realmente está acontecendo ao redor do mundo para vocês tirarem aí suas próprias conclusões. Vocês não precisam terciarizar o pensamento, vocês não precisam de um governo ou de um fact-checker para dizer para você que aquilo é uma mentira. Quando você tem visões de mundos diferentes, você tem acesso às informações, e quando você tem acesso à realidade de outros países, às pessoas de outros países, quando você conversa com pessoas de outros países, quando essas pessoas escapam dos seus países, dos seus regimes, elas te contam as histórias que acontecem lá dentro. Então, é isso que a gente tem que ouvir. E quando você tem esse acesso a essa informação, quando você tem essa liberdade de imprensa, de pensamento, né, de ideias, de escrever, de discernir, a gente consegue ter um cenário real do que nós estamos enfrentando hoje em dia. E a gente sabe quem são nossos inimigos, com nomes e sobrenomes. Certo? Então é importante que esse trabalho seja, enfim, que todos vocês possam fazer esse trabalho. Se crianças no Congo estão fazendo fact-checker, lavagem cerebral, cada um de vocês aqui tem como obrigação trazer a verdade, trazer o ponto de vista, desbancar narrativas, pesquisar, né, por outros meios, não só através de Google. O Google a gente sabe muito bem que é extremamente manipulado, é extremamente completamente tratado. Os primeiros tópicos ali que você vê dentro do Google são aqueles que eles querem que você saiba. O resto cadê? A verdade cadê? Né? Então, dizer a uma criança da 4ª série, com a apostila do Koch, como disseminar fake news, ou o que significa fake news, e que a UOL é um centro de pesquisa confiável, e que o Google é confiável, que a UOL diz está tudo certo, isso está errado, né, gente? Isso você já cria uma legião de crianças e adolescentes completamente que tiveram uma lavagem cerebral que vai ser irreversível depois. E eles prestaram aos serviços sujos dessas grandes corporações. Esse que é o problema maior, né? Como que a gente faz para reverter isso depois? Então, fiquem atentos. Dentro da escola não se fala o que é fake news, não é desse modo que você explica às crianças, né? Não são essas as referências que você tem que dar. E é importante que você acompanhe seus filhos dentro da escola para que eles não sejam mais né, doutrinados aí por toda essa rede que a gente tem de mentiras e manipulações ao redor do mundo, tá certo? Bom, gente, muito obrigado pela audiência de vocês nesse dia. Estou vendo aqui as mensagens, é sempre um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Devagar eu vou aprendendo o nome de todos, que a gente sempre tem aqueles que são fiéis, né, que estão sempre aqui falando, comunicando. Eu gosto muito disso. Eu acho que o meu público é um público muito desperto, é um público muito que sabe o que está acontecendo ao redor do mundo. A gente fala isso aqui, mas o nosso interesse é que vocês continuem trazendo sempre mais alguém, né? Porque enquanto a gente puder despertar sempre uma mente a mais, a gente já está fazendo um grande trabalho, tá certo? Obrigada aí, Hermínio Mendonça, muito obrigada, estamos atentos, é isso, temos que estar atentos e seguir adiante, tá bom? Beijo grande. Rafael Sâncio, tudo bem, querido? Rafael, meu parceiro também,
A gente vai fazer uma live juntos também com o Rafael logo mais. E olha só, gente, na quinta-feira é o 7 de setembro, certo? E no dia 7 de setembro eu vou estar fazendo um ao vivo com o meu amigo, com o meu parceiro Alex Bourgeois. Enfim, uma pessoa extremamente capacitada, sabe, intelectual, enfim, sabe muito bem dos momentos que nós estamos atravessando hoje em dia e tem uma visão de mundo muito importante para que a gente, enfim, aproveite e consuma essa visão de mundo que o Alex tem. Para quem não conhece o Alex, o Instagram dele é o Filmes for You, Filmes 4U. Então, meu parceiro antigo. E a gente vai estar comentando aqui na quinta-feira sobre o 7 de setembro. Provavelmente esse encontro vai acontecer às 6 horas da tarde, horário do Brasil, mas eu vou confirmar vocês amanhã ainda. E a gente vai falar sobre o que aconteceu durante o desfile de 7 de setembro, o discurso de Lula e tudo mais. E quais serão os próximos passos aí para o Brasil desse regime, tá certo? Beijo, fiquem com Deus. A gente se vê amanhã, às 9 horas da manhã, aqui no Instagram. E que você que não pode ver ao vivo, esse vídeo depois vai lá pro YouTube, tá bom? Beijo, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.